Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do direito de ação. Um direito que ele é constitucionalmente previsto nos incisos 34 e 35 da Constituição Federal. Então, os senhores encontrarão a previsão normativa na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e no inciso 35 da Constituição Federal. O inciso 34, a linha A da Constituição Federal, é o que prevê o direito de petição. O direito de petição gratuita aos órgãos do Poder Judiciário. Os senhores encontrarão essa redação lá. E o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, só destacar aqui para os senhores que essa é a redação da Constituição Federal. O inciso 35 é o que trata da garantia do acesso à justiça. Do acesso à justiça. Então, a todos é assegurado o livre acesso à justiça, o que, em alguma medida, vai assegurar, portanto, o direito de ação. E quando a gente fala em direito de ação, meus amigos, nós devemos ter em mente, portanto, que nós estamos falando muito mais do que um direito de ação, nós estamos tecnicamente falando em um poder de ação. Qual é a diferença de falar em direito de ação e falar em um poder de ação? Porque, tecnicamente, quando a gente fala em direito de ação, nós estamos falando em uma posição jurídica que atribui ao sujeito ativo desta relação jurídica uma posição de direito e que vai atribuir ao outro sujeito da relação, ao sujeito passivo, uma relação de dever. E aí, ele pode cumprir ou pode não cumprir. É a relação que há, por exemplo, entre o credor e o devedor. O credor tem o direito ao crédito e o devedor tem o dever de cumprir a prestação. Ele pode cumprir ou não cumprir. Tanto que vai dar ensejo a uma futura, em caso deste cumprimento por parte do devedor, isso pode fazer com que surja para o credor o direito de ir ao judiciário, reivindicar o cumprimento daquela prestação, tudo mais. Quando a gente fala do direito potestativo, o poder de ação, isso não faz surgir na outra parte uma opção de cumprir ou não. Então é como se a gente estivesse falando em algo acima do direito. Esse direito de ação, na verdade, é como se ele fosse um direito robustecido, é mais do que direito.
Daí se falar, portanto, no poder de ação. Poder de ação porque a outra parte, o outro polo, não tem a opção de cumprir ou não. E qual seria aqui esse outro polo? Quando você vai a juízo pedindo que se cumpra a prestação, você não vai a juízo necessariamente, aqui não é que você está indo a juízo pedindo uma providência diretamente da outra parte. Aqui, quando a gente fala do poder de ação, em primeiro lugar, você está indo pedindo uma providência, você vai a juízo pedindo uma providência do Estado. Então, eu gostaria que os senhores lembrassem aqui do que nós vimos lá, da característica própria da inércia da jurisdição. A inércia da jurisdição. E a jurisdição, nós já vimos, a jurisdição é uma função do Estado. Então, quando você vai a juízo movendo o direito de ação, é uma providência que você reclama do Estado, o Estado juiz, tá certo? Então, veja, é um poder. Já que o Estado vetou, proibiu o exercício da autotutela, salvo em raríssimas exceções, você não pode, por conta própria, se utilizar dos seus mecanismos, da força, seja aqui uma força bruta mesmo, uma força literalmente dizendo, ou mesmo uma força política, jurídica, econômica para fazer valer os seus interesses. Você precisa, portanto, da via legítima, a via que o Estado lhe atribuiu, que é a via jurisdicional. Você precisa, então, reclamar do Estado o exercício da função jurisdicional. Mas como a jurisdição tem como uma das suas características essenciais a inércia da jurisdição, é necessário, portanto, que você reclame do Estado o exercício da jurisdição. E como que você reclama, como que você pede, como que você solicita? Por meio do direito, do poder de ação. Tá certo? Bom, atualmente nós temos uma visão, a doutrina contemporânea, ela tem uma visão, vamos assim dizer, uma visão ampliada do direito de ação. Então eu gostaria de destacar com os senhores que nós temos uma visão, uma leitura, uma visão ampliada sobre o direito, né? Já vimos que é o poder, o direito de ação. Que eu estou pontuando isso aqui para os senhores. O direito de ação, ele não se esgota, ele não se restringe com a petição inicial. Então veja, sobre o direito de ação, veja que não se esgota com a petição inicial. Não se esgota com a petição inicial. Deixa eu destacar aqui para os senhores no próximo slide. Meus amigos, vejam bem. Nós podemos manifestar o exercício constitucional do poder de ação por várias formas distintas no processo. Nós não podemos ter uma visão tacanha de que nós só podemos manifestar essa visão do poder constitucional de ação na parte inicial do procedimento. Veja, senhores, nós veremos em outro momento do curso, os senhores verão em outro momento do processo civil, que nós temos um procedimento que geralmente começa com a petição inicial e vai se concluir com a sentença. E a petição inicial, ela é o que se chama de instrumento da demanda.
ela é o instrumento da demanda. E a demanda, nós veremos, a demanda ela é, por sua vez, o instrumento da ação. Então nós temos o direito de ação como algo que está mais, vamos botar de cima para baixo. Nós temos a ação como algo mais abstrato, no nível mais acima, que é, por sua vez, concretizado pela demanda, que é algo mais concreto, mais abaixo, e a demanda, por sua vez, ela é concretizada pela petição inicial, que é algo mais prático que a gente vê. Eu sempre digo para os alunos em sala de aula, a petição inicial é o que você leva, o que você vê no dia a dia, o que você toca. A petição inicial, no entanto, ela concretiza algo que é mais abstrato, que é a demanda, e a demanda, por sua vez, concretiza algo que é mais abstrato ainda, que é a ação, que está previsto em nível constitucional. Bom, mas não é apenas, exclusivamente, a petição inicial que concretiza, que instrumentaliza e que nos faz ver o direito de ação. Também nós podemos ter, quando a gente fala em contestação, direito de ação. Também nós podemos ter o direito de ação quando a gente fala em reconvenção. Também nós podemos ter direito de ação até quando eventualmente viermos a falar em recurso. Então, o que nós podemos resumir como sendo o direito de ação de uma vez por todas? O direito de ação, meus amigos, deve ser entendido. O direito de ação deve ser entendido como sendo aquele que, toda vez, você concretiza, você leva o direito de ação toda vez que você manifesta uma pretensão em juízo. Toda vez que você manifesta uma pretensão em juízo. E o que é uma pretensão em juízo? Do que consiste uma pretensão em juízo? Toda vez que você formula um pedido em juízo. Toda vez que você formula uma pretensão, toda vez que você pede algo em juízo, você está manifestando um direito de ação. Você está retirando o estado juiz da inércia. Você está pedindo alguma providência em seu favor. Você está formulando pretensão em juízo, isto é, em alguma medida, o direito de ação. É verdade que o direito de ação manifestado pela petição inicial é o que mais evidente, é o que deixa mais claro o direito de ação. Mas os outros também são direito de ação. Veja, na contestação, o réu pede, indiretamente, o réu formula a pretensão para que o autor perca. Na contestação, nós temos há um professor italiano que define contestação como sendo uma ação declaratória constitutiva negativa, de forma mais direta, mais clara. Eu sempre digo em sala de aula para os alunos, papo de botequim. Clarifica isso aí, professor, ajuda, fala em bom português, fala de forma clara, ajuda a gente aí, quebra esse galho. O que significa isso? O réu pede para que o juiz declare que o autor não tem razão. Ação declaratória constitutiva negativa. Excelência, diga aí, por favor, que o autor não tem razão em nada do que ele disse. É isso. Então ele está formulando a pretensão em juízo. Reconvenção é quando o réu formula uma pretensão, então aí já é diferente. Ele não só quer que o autor deixe de ganhar, como ele, réu, quer ganhar também. Então ele fala assim, olha, o autor veio a juízo pedindo que eu, réu, fosse condenado a lhe pagar 10 mil reais. Então eu quero que Vossa Excelência declare que o que ele está pedindo é improcedente, eu quero que ele perca. E além disso, eu quero, já que eu tive que vir ao processo para ter trabalho de me defender, eu quero produzir prova que, na verdade, quem deu causa ao acidente foi ele. Então eu quero que ele perca aqui pela minha contestação, que é a forma de defesa, e quero que eu ganhe aqui. Então eu estou formulando pedido a meu favor. Eu quero que eu ganhe aqui. Eu quero que Vossa Excelência condene ele a me pagar. Isso é uma manifestação de direito de ação. Tanto que a reconvenção tem como natureza uma demanda incidental no mesmo processo. E aí os senhores verão. Também o recurso é uma manifestação clara do direito de ação. Tanto que se a parte não interpuser recurso, o processo acaba.
ocorre o fenômeno que nós chamamos de trânsito em julgado. O processo está definitivamente julgado de uma vez por todas. Ok? Já, se a parte interpõe recurso, enquanto há bambu, há flecha. A discussão não acabou. Nós podemos ter a reversão daquele julgamento, porque nós teremos um novo julgamento por um novo órgão jurisdicional. Uma das características básicas do recurso é o prolongamento do processo. Então, veja, é uma nova manifestação do direito de ação, evidentemente, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria deixar claro para os senhores a base constitucional do direito de ação, artigo 5º, inciso 34, a linha A, direito de petição, e inciso 35 da Constituição Federal, acesso à justiça. Noções gerais sobre esse direito constitucional do direito de ação, poder de ação e o que significa, toda vez que a parte manifesta pretensão e essa visão ampliada sobre o direito de ação, beleza? Nos próximos vídeos tem muito mais coisa para ver sobre o direito de ação. Espero os senhores em breve. Na próxima aula, basta dar o clique que eu estarei aqui para atender os senhores. Um abraço.